Seja bem-vindo à casa do Senhor, amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos se pôr de pé e orar ao Senhor, amém? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu venho, Senhor, nesta manhã, Pai, de quarta-feira, nesta gloriosa, Pai, presença, Senhor, buscar, Senhor, a sua sabedoria, a sua paz, o seu amor, Pai, para a minha casa, Pai, para a minha família, Senhor. O Senhor, Pai, vem nos abençoar, Pai. O Senhor, Pai, venha ter, Pai, misericórdia, Pai, de cada um de nós, Pai. Eu peço, Senhor, perdão e misericórdia pelas minhas falhas, pelas minhas atitudes, pelo meu falar, pelo meu agir, Senhor. Eu peço perdão e misericórdia. E eu venho, Senhor, buscar, Pai, a sua palavra hoje, Pai, para me fortalecer o meu lado sentimental, o meu coração, a minha alma e o meu espírito, Pai, no Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Pai, venha trabalhar, Pai, na minha vida, em nome do Senhor Jesus, cada vez mais, Pai, em nome do Senhor Jesus. E hoje, Pai, a palavra vai falar, honrar somente ao Senhor. Nós temos, Pai, que honrar a Trindade, que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é os anjos, é os arcanjos. Nós temos que honrar e colocar, Senhor, o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e colocar, Senhor, tudo, Pai, nas tuas mãos e esperar, Pai, que o Senhor, Pai, vai honrar, Pai, em nome do Senhor Jesus e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Possa sentar em nome de Jesus, amém, meus irmãos? A palavra está no livro de Salmos 115, amém? Que o título fala: honrar somente a Deus. Nós temos que honrar somente o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo. Sabe por que nós temos que honrar? Porque o Pai nos honrou. Ele não honrou, gente? Honrou. Ele tirou nós do mundão. Ele tirou nós da perversidade. Ele tirou nós da imundícia do mundão. Ele tirou nós das coisas ruins. E hoje nós temos que fazer o quê? Honrar somente a Ele. Não é o ser humano, não é santo de barro, não. É só o Espírito Santo que nós temos que honrar. Mas está honrando? Não está honrando, não. Mesmo que o Pai fale, mesmo que o Pai haja na vida da pessoa, a pessoa não está honrando quem? O Espírito Santo. Porque o quê? É uma pessoa o quê? Mal criada, uma pessoa que não reconhece o que o Espírito Santo fez na vida da pessoa. Reconhece? Não. O Espírito Santo tirou a pessoa do leito da onde? Do hospital, livrou de doença da mente, livrou de doença do coração, livrou da pestilência, mas não honra o Espírito Santo, não honra de jeito nenhum. O que é honrar? É colocar ele em primeiro lugar na nossa vida, mas a gente às vezes esquece e é o eu, é o tal do eu que faço, é o que acontece, é isso que eu faço isso, é isso que eu faço aquilo. Se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Se eu não trabalhar, eu não tenho uma casa para morar. E cadê o Espírito Santo? Que foi ele que te deu saúde? Que foi ele que te levantou da cama todo santo dia para tu caminhar, para tu falar? Mas não agradece, é o bando de mal agradecido. O Pai limpa o corpo, limpa a alma, aí vai buscar o quê? As coisas erradas de novo. Tá vendo? É isso que dá. Vamos lá para qualquer conta objetivo, é do 10 ao 18, amém? A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor, os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado, ó Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequeno como grandes. O Senhor, vós aumente as bênçãos mais e mais, e sobre vós, e sobre vossos filhos. Sedes benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. No
Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde a glória para sempre. Aleluia. Está dando aleluia? Está reclamando. O que é reclamar? É porque você começa a murmurar, xingar. Está dando aleluia para o Senhor? Não está dando, não. O que é aleluia? Obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela luta, Senhor. Obrigado, Senhor. Não está dando aleluia para o Senhor. Não agradece o Senhor de jeito nenhum. Já amanhece um dia de mau humor. Xingando parente, xingando família, xingando esposo, xingando empresa. Até a empresa que não fala entra no meio. Xingando os funcionários. É assim? Sendo que o Pai te colocou lá dentro pra você trabalhar, é para você agradecer. Obrigado pela empresa, Pai, que o Senhor me deu, Pai. Xingando as coisas que o Senhor dá. É xingando a louça que o Senhor dá. É xingando o filho, é xingando todo mundo. Até que não tem nada a ver, entra no bolo. Porque não chama quem? O Espírito Santo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, não deixa as coisas ruins encostar em mim, Senhor. Eu repreendo essas coisas ruins. Que quer que eu fazer xingar? Que quer eu fazer, Pai? Eu reclamar contra o Senhor, porque a minha vida não anda, as minhas coisas não estão andando, porque as coisas não andam, porque reclama. É isso que acontece com muita gente. Vamos lá. Versículo número 10. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Tá vendo? Ele não é nosso amparo. E ele não abençoou Arão. Não abençoou hoje Israel. Tá vendo? E não tá abençoando. Só que as pessoas o quê? Não reconhecem as bênçãos do Senhor. Não reconhece que o Senhor honrou, não reconhece que o Senhor fez casar, não reconhece que o Senhor deu uma casa, não reconhece que o Senhor deu uma empresa, não reconhece que o Espírito Santo deu uma loja. Não reconhece de jeito nenhum. Não está honrando o Espírito Santo. Porque quando a gente honra, faz errado? Não. Agradece e dá glória, mas faz errado. E o Pai está lá abençoando todo santo dia. A pessoa não enxerga a bênção do Senhor, só enxerga as coisas ruins. Não podemos não, tem que enxergar o quê? As coisas do Senhor. Mesmo na luta, na dificuldade. Não, eu vou enxergar lá na frente, que lá na frente está a minha vitória, lá na frente está meu casamento, lá na frente está a minha casa, porque o Pai prepara para quê? Para o futuro, não é para agora. Mas reclama porque está dando errado, tá vendo? E os que temem ao Senhor, não está temendo coisa nenhuma. Teme ao Espírito Santo? Não. Teme ao outro ser humano, mas não teme o Espírito Santo. Teme a Babilônia, mas não teme o quê? O Espírito Santo. Tá vendo como está errado? Sendo que foi o Espírito Santo que te tirou da onde? Do lamaçel. Foi ele que te limpou, foi ele que te ungiu, foi ele que te colocou a coroa. E porque a pessoa está temendo a quem? A Babilônia. Não pode temer ela não. Ó, Babilônia, tu sai da minha área porque eu não te pertenço mais. Eu não te sirvo mais. Agora eu sirvo o homem de branco. Não é mais a você. Não tem que temer mais a essas coisas, não. E ele é o seu amparo e o seu escudo, tá vendo? E não é? O Pai, ele é para todos nós. Todo dia está parando, todo dia está guardando nós, mas nós não entendemos o guardar do Senhor. Nós não entendemos o amparar do Senhor. Quando nós saímos na rua, ele não está parando com os anjos dele? Ele não está livrando nós das coisas ruins? E por que nós não reconhecemos nem isso? Nós não reconhecemos nem isso que o Pai pega os querubins de batalha dele e fala, não, a minha filha chamou o Espírito Santo, vai lá, Canjo, vai lá, os querubins com ela. E eu vou na frente e abrindo o caminho. E não faz isso? Porque se a pessoa não reconhecer nem isso, é uma pessoa o quê? Que não tem coração, que não ama o Senhor, não honra o Senhor. É o Senhor que usa a mão até dos motores para levar nós e trazer. É Ele, porque não dá para confiar no homem. Dá para confiar no homem? Não dá para confiar. Pode ter 10 anos de carteira, 10 anos disso e aquilo, mas não dá para confiar no homem. For sair, for viajar, olha, Espírito Santo de Deus, vai na minha frente, Senhor. Usa a mão do motorista, Pai. Porque o diabo é o quê? É astuto. E não é astuto?
não ora, aí quando acontece algo, mas Deus não me livrou. Logo que você não orou, não chamou o Espírito Santo. Por isso que tem que o quê? Agradecer, porque ele é nosso escudo. Ele coloca os querubins de batalha a nosso redor. É 12, né? De nós se tem lembrado, ó Senhor, e Ele nos abençoará, tá vendo? Tá lembrando do Senhor? Não. Quando recebe algo, lembra do Senhor? Não lembra não, é mentira. Só pede. Ai, meu pai, eu quero isso, quero aquilo. Ai, eu vou ser dizimista fiel quando eu receber uma herança, quando aquela herança sair, a aposentadoria sair. Sabe o que a pessoa faz? Vira as costas para o Espírito Santo. Vira as costas para o Senhor. Eu vou ser dizimista nada, porque se não fosse eu, não tinha saído nada. É o tal do quê? Do eu. Tem que colocar quem? O Espírito Santo e reconhecer que Ele te abençoou, que Ele te fez grande, que Ele te fez maravilha na tua vida. Mas não reconhece de jeito nenhum. Não coloca o joelho no chão e não reconhece. Ó Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me abençoado. Seja o Bolsa Família, seja a aposentadoria, uma causa na justiça, seja uma faxina que você faz. Não tem que agradecer? Seja o quê? Qualquer serviço que você for fazer, mas você vai receber e o Pai te abençoou. Mas as pessoas não reconhecem que foi o Espírito Santo que abriu aquela porta, não reconhecem que o Espírito Santo fez aquela pessoa te dar o dinheiro, fez aquela pessoa te honrar. E não faz. Ele faz. Ele faz um perturbado pegar uma coisa e dar, vai lá dar pro meu filho. E não faz isso. Ele vai lá, fala pro riquinho, vai lá e dá pra minha filha que ela merece. E não faz isso. Faz. Ele tira de quem? Das pessoas erradas aí e vai dar para você. Então você tem que reconhecer que o Pai, Ele honra em todas as áreas. Ele honra e abençoa, só que as pessoas não reconhecem. Tá vendo? Abençoará a casa de Israel, tá vendo? Abençoará a casa de Arão. E abençoará a casa de Arão, tá vendo? Ele não abençoa a nossa casa? Ele abençoa todo o santo dia a nossa casa, a nossa família. Hoje nós temos que reconhecer que nós somos o quê? Abençoado. É para xingar dentro de casa? É para chamar palavrão? Não. É para chamar, é só o Espírito Santo. É para ter contenda? Não, porque o diabo da contenda vai entrar lá dentro e vai fazer a roça na tua casa. Aonde você vai ser honrado? Não vai ser honrado. Porque está tendo o quê? Contenda, contradições. A pessoa tem que parar o que está errado. O que está fazendo de errado na tua casa. Porque a minha casa acontece isso, quebra aquilo. Porque está fazendo o quê? Errado. Ao invés de se ajoelhar, orar o Espírito Santo. Meu Pai, abençoa essa casa. Coloca os querubins, Pai, de batalha aqui dentro, Pai. Aqui é onde o Senhor mora, Pai. Aqui tem que ter harmonia, tem que ter tranquilidade. É em qualquer lugar, é na escola, é na faculdade, tem que ter tranquilidade. Deixa chamar o Espírito Santo, os anjos, para repreender o quê? As coisas do mal. Porque senão não vai não. Ele abençoa os que temem ao Senhor. Tá vendo? Tá temendo? Não teme ao Senhor de jeito nenhum. Não teme. Porque quem teme, obedece, não obedece? Obedece. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu estou obedecendo. Não está, não. Está fazendo o quê? Errado. Obedece o ser humano, obedece a família, obedece o marido, mas não obedece quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, filho, você tem que ser dizimista e ofertante da minha casa. Eu vou te dar um bom emprego para você ser esses dois, ofertante e dizimista. A pessoa é? Não é. Vai dar pro diabo, mas não dá para quem? Pro Espírito Santo que te abençoou. Não tá errado isso? Tá errado. Não tá certo, não. Tá totalmente errado. Tem que temer ao Senhor. Temer ao Senhor, porque aquele que teme ao Senhor é maravilhoso.
tanto pequeno como grande. E tem tamanho para ser abençoado, gente? Não tem tamanho, não. Pode ser um anão, pode ser um baixinho, pode ser uma baixinha, mas ele é o quê? O pai abençoa. Ele não abençoa? Abençoa. Não, meu filho merece sim receber uma herança das minhas mãos. É isso que a pessoa não entende. É isso que a pessoa não coloca onde? Na mente. Eu fui abençoado e não precisa ser grande. Porque tem gente grande aí que não é abençoado. Sabe por quê? Porque não tem meu Senhor. É um fraco. Não consegue ir a lugar nenhum. E um baixinho não consegue. Se chamar o Espírito Santo, consegue. Não consegue subir uma barreira? Consegue. Consegue pular do alto? Consegue. E um grandão consegue se chamar o Espírito Santo? Não. Por isso que está falando aqui, ó. É pequeno e grande. Porque o grande só confia no tamanho. Ai, eu sou grandão. Ai, eu bato, eu faço. Tu não faz nada. Tu é um mole. Tu é uma fraca. Tu é um fraco. Não adianta colocar a coragem no tamanho, não. Porque coloque tamanho. Coloca aí, eu sou forte, eu tô musculoso. Não adianta, não. Não adianta. Tem que ser pequeno, mas corajoso. Não, porque tem que ser grande e ser mole. Tem tanta gente que é grandão e mole. Corre com medo de tudo. Tem... Tá vendo? Por isso que tem o quê? Tem que ser pequeno e corajoso. Davi era baixinho. E não matou Golias? Matou Golias na classe. Com a pedrada só na testa, rodou. Buf, buf. Aí tem grandão que se acha. Aí eu sou grandão. Vê? Dá uma de grandão. Pro lado do Espírito Santo. Você ser grandão se acha? Você é pequeno, meu filho. Não tem grandeza para o Espírito Santo, não. Porque se você não chamar o Espírito Santo, você é pequeno, você é um fraco, você é um mole. Você é um fracassado. Para chamar o Espírito Santo, você tem que chamar o Espírito Santo para ser forte e corajoso. Não, eu posso enfrentar essa batalha, porque o Espírito Santo é comigo, os anjos, os arcanjos. Vai confiando no seu tamanho, vai confiando na sua grossura. Vai confiando. O que ela vai te dar? Tem gente grandão que vai com medo dos baixinhos. Ainda fala que se acha. E os baixinhos não vai pra cima mesmo. E bate mesmo. Não tem medo não. Por quê? Meu pai, eu não vou deixar fulano me bater porque o Espírito Santo tá comigo. Mas tem gente que se acha demais do tamanho. Que é grandão demais. Não adianta ser grande e ser mole. Não chamar o Espírito Santo. Não adianta ter dinheiro e não chamar o Espírito Santo. Pequenos e grandes. O Senhor, vós, aumenta as bênçãos, tá vendo? Mas, tá vendo? Mas e mais? E não aumenta as bênçãos, não? Por que tá diminuindo as bênçãos na tua casa? Tá alguma coisa o quê? Errada. Tem alguma coisa errada na tua casa porque tá diminuindo. Porque as coisas do Senhor não é diminuir, não. É multiplicar cada dia mais. É em todas as áreas. É na vida sentimental, é na vida familiar, tem que aumentar, é no alimento, é em tudo, tem que aumentar. Mas porque está diminuindo, porque você está fazendo algo de errado. Está vendo, chamando um palavrão feio dentro de casa, o nome feio dentro de casa, o nome da Babilônia dentro de casa, sendo que você conhece quem? O Espírito Santo. Sendo que você está só ajoelhando para a Babilônia. Aí as coisas, o que? Devem aumentar, faz de mim. No ir. Aquilo que era para dar certo, está dando errado na tua vida. Tá vendo? Não está honrando o quê? Ao Espírito Santo. Não, meu pai, eu vou fazer aumentar as minhas bênçãos. Eu vou fazer aumentar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas não está fazendo o quê? Aumentar, porque as bênçãos do Senhor é mais e mais na nossa vida. É em todas as áreas. Sobre vós e sobre vossos filhos, tá vendo? Ele dá para nós e para os vossos filhos. E não dá? Quem tem filho tem que pensar em quem? Não é no filho também. Não tem que pensar só em si, não. E teus filhos? E teus netos? E tua parentela, onde é que fica? Tem que repartir o quê? A bênção do Senhor. Não dá para um, dá para outro, mas reparte.
reparte a bênção do Senhor. Que a bênção do Senhor é para onde? Para todos. Não fica pensando só em sim. É eu. Para, tira esse eu da cabeça. Tira esse eu do pensamento. Não foi o Espírito Santo que me deu e ele deu a bênção para o meu filho, para minha filha, para minha neta. Não interessa, ele está te dando. Ainda dá para os teus filhos, para os teus netos, para os teus tudo. Para os teus familiares, tudo. Tá vendo? E sobre hoje, é o 15. E sede bendito o Senhor, tá vendo? Que fez os céus e a terra, tá vendo? O céu não é do Pai? É. O céu é dele e a terra ele deu para quem? Para nós cuidar. O ser humano cuidar, mas tá cuidando? Não tá não. Tá amaldiçoando a terra. Tá jogando praga na terra. Ele deu, eu vou dar essa terra de Canaã para vocês cuidar. Mas tá cuidando? Não tá cuidando não, tá maltratando. Xinga a terra, xinga as coisas do Senhor. Porque essa terra daqui de Canaã é rica. Só com o ser humano e com coisa na cabeça estraga. Coloca coisa ruim na cabeça e xinga a terra. Aí essa terra não presta, quem não presta é você. Que xinga a terra do Senhor. Que xinga onde ele te deu você colocar uma casa. Onde está a natureza dele, os animais dele. Aí essa terra não serve para nada, quem não serve para nada é você. Porque o ser humano é mal agradecido. O ser humano é mal agradecido. Se come ovo, se come comida, arroz e feijão, reclama. Fala que não quer isso. Isso é você. Não chega comida, não chega a terra, porque ela te dá o quê? Fruto para tu plantar, para tu colher. Seja humilde. Não, eu vou abençoar a terra aqui, porque eu quero colher o quê? Coisas boas. Tem gente que planta e não colhe o quê? Um pé de alface não colhe. Sabe por quê? Porque você xingou a terra. Por isso que você não colhe. Aí vem, o que? O devorador, derruba coisa tudo. A tua colheita. Porque você xingou a terra. Aonde o Espírito Santo te colocou para tu morar. Xinga a casa. Aí essa casa tá com goteira, não presta. Ou você é errado. Sobe e arruma. Para de falar coisa errada. Não, eu vou arrumar essa casa aqui, porque essa casa aqui tá um pouquinho coisada, mas eu vou arrumar. Mas não xinga a casa, não xinga a terra, não xinga o roçado que tu trabalha, não xinga a lavoura que tu plantou. Vai lá, se ajoelha na terra e abençoa, Senhor. Que essa planta, Senhor, que esses alfaces, que esses copos venham crescer e ficar verdinho, Pai. Porque eu quero, Pai, ganhar um dinheirinho, Pai, através dessa verdura aqui. E não dá? Fica verdinho as coisas quando você ora na terra. Mas é só plantar. Aí quando demora a nascer, a terra não presta. Quem não presta é vocês, que só reclamam. Vocês que não valem nada. É o ser humano que não vale nada, que só reclama das coisas. Nada tá bom pra vocês. Reclama, pode ter de monte, pode ter até o teto da casa, mas nada tá bom. Nada tá bom pro ser humano. Reclama daqui, reclama dali. Para de reclamar da terra, de Canaã. Aqui é rico. Vocês é que são pobres de espírito. Que não ora na terra, aonde plantou a coisa. Aonde plantou o tomate. Vocês não oram. A terra não é boa, quem não é bem é vocês. Porque a terra ela dá. É só você orar. É só orar em cima da terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoe essa terra aqui, Pai. Esse plantio. 16. E os céus são os céus do Senhor, tá vendo? Mas a terra deu a ele, tá vendo? E não dá para nós a terra? O céu é do Senhor e a terra não são nossa? Não é nós que tem que abençoar a terra? Não é nós que tem que orar na terra? Plantou um negócio ali, não vai nascer em nome do Senhor Jesus. E eu tiro todo impedimento daqui agora, em nome do Senhor Jesus. Quem tiver nessa terra, mas não nasce? Nasce. É só abençoar, só que a pessoa não abençoa de jeito nenhum a terra que a pessoa, o Espírito Santo deu. Amaldiçoa. Quem amaldiçoa é amaldiçoado. Porque nada que o Senhor dá pra gente, a gente pode o quê? Amaldiçoar.
abençoar. Tem que abençoar. E honrar o que Deus te deu. Mas não está honrando. Não está honrando de jeito nenhum. Mas a terra deu aos filhos dos homens, tá vendo? Quem é que mora aqui na terra? Não é os homens? As mulheres? As crianças? Quem mora aqui não somos nós não tem que ajudar a terra a fluir? Mas vai lá trabalhar na roça, ai que sou quente, ai a roça não presta, ai que eu não vou trabalhar mais na roça, nem reclama da roça. A roça já está mandioca, não reclama. Abençoa aquela lavoura de mandioca, porque ali você vai ter o quê? O teu sustento. Não chega as coisas do Senhor. 17, né? Os mortos não louvam ao Senhor. Tá vendo? Louva? Não. O morto não fala. Por isso que tem gente que é morto espiritualmente. Não louva para o Senhor, não busca o Senhor, busca a imagem morta, está morto espiritualmente. Por isso que os mortos não falam, eles não louvam ao Senhor. Agora quem está vivo tem que ter espírito, quem está vivo tem que louvar sim ao Espírito Santo. Eu vou louvar para o meu Pai. Eu vou honrar somente a Ele, porque Ele me deu a honra e agora é a vez minha de honrar o Senhor, louvar o Senhor. Glorificar o nome dele. Está glorificando? Não. Não está glorificando, não. Nem os que descem à região do silêncio. Aonde é a região do silêncio? A sepultura, cemitério. É o cemitério que é a região do silêncio. Você passa na frente do cemitério e vê como é que ele é por dentro. O silêncio, chega a dar até medo de passar na frente dele. Não dá medo? Morto não fala. Morto não fala de jeito nenhum. Tá vendo? A região do silêncio é o cemitério. Então não deixa o diabo te deixar em silêncio. Não deixa a Babilônia te deixar em silêncio. Porque é isso que ela quer levar você para onde? Para a região do cemitério. Deixar você lá, ó, no silêncio. Deixar você lá parado. Tá vendo? A região do silêncio é o cemitério, então tem que ter cuidado. Chama o Espírito Santo. Ô, meu Pai, coisa meu espírito aqui mais, Senhor. Livra, Senhor, eu dessa região, Pai, do cemitério, das coisas ruins, do silêncio. Tem que chamar o Espírito Santo para o diabo não te colocar na região do silêncio, que é o cemitério. É o lugar dos mortos, que morto não fala. Nós, porém, bendizemos ao Senhor, tá vendo? Deixa agora para sempre, tá vendo? Tem que dar o quê? Direi ao Senhor, obrigada, Senhor, por Senhor, Pai, me tirar, Pai, da região, Pai, do silêncio, Senhor. Porque nós no mundo, nós estávamos o quê? Morto. E não estava morto no mundo não, gente? Estava morto, só bastou enterrar. Só bastava cair assim, ó, bufo no chão, com o pau colocado dentro do caixão e enterrava. Olha, por isso que tem que falar, honrar somente a Deus e bendirei ao Senhor, porque Ele é o único que tira você dessas coisas ruins, da região do cemitério, de coisas erradas, do cemitério, do silêncio, é o Espírito Santo. Porque nós, quando estávamos no mundo, nós estávamos mortos, porque o diabo, sabe o que o diabo fez? Acorrentou nós, que é o cadeado dele, colocou nós na prisão assim, ó, com as pernas correntadas do inimigo. Tá vendo? Aí ele foi lá, o Espírito Santo tirou nós da onde? Da região dos mortos. Por isso tem que ter cuidado do silêncio, tá vendo? Tem que dar o quê? Bendiremos ao Senhor, tá vendo? Tem que dar o quê? Glória a Deus. Desde agora para sempre. Sempre dá glória a Deus pelo Senhor. Por Senhor ter te tirado você do silêncio, do cemitério. Mas não tá dando não. Glória ao Senhor não. Tá voltando para onde? Para a região do silêncio. Tá mais morto do que vivo. Tá andando só pela misericórdia. Mas não tá dando glória ao Senhor.
Não pede perdão e misericórdia, não, Senhor. Agora eu reconheço que o Senhor me honrou, Pai. E eu tenho que te honrar pro resto da minha vida. E não tem que honrar o Espírito Santo, não? Pelo que ele fez na nossa? Temos que honrar, ó meu Pai, eu vou ser fiel ao Senhor até o dia que o Senhor me leve desta terra, Pai. Eu não vou sair da sua casa, eu não vou sair dos seus caminhos, eu não vou, Pai, pegar contra o Senhor, eu não vou, Pai, fazer errado. Temos que aceitar e abaixar a cabeça. E aceitar que foi o Espírito Santo que te tirou da região do silêncio. Mas tem gente que volta para a região do sim. E não volta? Volta. E é fácil tirar? Não. Aleluia, tá vendo? Não tá dando aleluia, não. Obrigado, Senhor. Aleluia, Pai, por o Senhor ter me tirado, Pai. Do buraco, Pai, das covas, Pai. Que a cova estava aberta, Senhor, o Senhor fechou e não fechou. E não fechou? O diabo foi lá, porque o diabo queria matar quem? Nós. Porque o diabo sabe quem é? Nós. E não sabe. Ele sabe de tudo, ele sabe da Bíblia, ele sabe louvar, ele sabe pregar, ele sabe da revelação furada, que nem ele é furado. Por isso que ele tem que ter alguém a agradecer ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Aleluia ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por ter me tirado, Pai. Ter me tirado da cova. Tem que agradecer sempre. Amém? Amém. Vamos lá para a oração em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo e Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela palavra, Pai. Que eu tenho, Senhor, que honrar, Pai. Somente ao Senhor. Que foi o Senhor, Pai, que me tirou, Pai, da dificuldade. Foi o Senhor, Pai, que me deu honra. Hoje eu tenho, Pai, honra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor, Pai, que fechou a cova, Pai. Que a cova estava aberta. E o Senhor foi lá, Pai. Ele fechou, Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu tenho, Senhor, que fazer certo, Pai, perante o Senhor agora, e em nome do Senhor Jesus, porque com o Senhor, Pai, eu sou grande, com o Senhor, Pai, eu posso, com o Senhor, Pai, eu consigo, Pai, com o Senhor, Pai, eu vou longe, e em nome do Senhor Jesus, porque eu sei, Senhor, que lá na frente, Pai, o Senhor vai me honrar grandemente, em nome do Senhor Jesus. Pai, Davi, Senhor, era pequeno, mas Davi, Senhor, deu uma volta por cima e matou, Pai, o Golias, Pai. Eu também, Pai, eu vou matar, Pai, todos os demônios, Pai, e jogar, Pai, ele por terra, em nome do Senhor Jesus, que eu não aceito, Pai, demônio, Pai, me rodeando, demônio, Pai, me fazendo errar, eu não aceito, e em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, e desce fogo, Pai, e desce poder, nesta manhã, Pai, de quarta-feira, vai visitando, Senhor, os meus irmãos, nesta manhã, de quarta-feira, Pai, entra, Senhor, na casa deles, Pai, faz eles chamar, Senhor, o Espírito Santo, e não Babilônia, porque a Babilônia, Pai, não tem nada para dar para eles, mas sim, Senhor, o Senhor dá abundância, o Senhor dá, Pai, pensa, Pai, mais e mais na nossa vida, e nós temos, Senhor, que fazer o que é certo, chamar, Pai, só o Senhor na nossa vida, nós temos, Senhor, que reconhecer que o Senhor, Pai, foi que nos libertou, foi que nos salvou, foi que nos honrou, e colocou, Pai, uma coroa, Pai, na minha cabeça, e em nome do Senhor Jesus, e eu vou honrar, Pai, essa coroa, porque essa coroa, Pai, é preciosa para o Senhor e para mim, Pai, em nome do Senhor Jesus, e eu quero, Pai, ser mais, Pai, grande, Pai, na sua presença, porque com o Senhor, Pai, eu vou, Pai, e consigo dar a volta por cima, e Satanás nenhum vai me derrubar, porque o Senhor, Pai, é que me livra, é o Senhor, Pai, que é meu escudo, é o Senhor, Pai, que é minha fortaleza, é o Senhor, Pai,
que é minha rocha, e eu, Pai, vou dar a volta por cima, porque eu sou grande, e o Senhor, Pai, abençoa os pequenos e os grandes. O Senhor, Pai, é o que nos alta, Pai. É o Senhor, Pai, que levanta da cama. É o Senhor, Pai, que dá, Pai, tudo, Pai, na nossa vida. Tudo que a gente precisa, Pai. A gente, Pai, dá, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho, Senhor, que abençoar, Pai, a terra, Pai. E aonde, Pai, eu pisar, Pai, vai ser abençoado. Aonde eu tocar, Pai, vai ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor fala, Pai, aquele, Pai, que amaldiçoa, será amaldiçoado. E aquele, Pai, que abençoa, será abençoado. E eu abençoo, Senhor, a terra, Pai, dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque, Pai, eu não conheço a humanidade toda, mas o Senhor conhece. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e desse fogo, Pai, e desse poder, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu quero mais, Pai, eu quero mais, Pai. Tudo que vem, Pai, da parte do Senhor para a minha vida, eu consigo, eu posso e eu vou, em nome do Senhor Jesus. Uricanai, Uricanavaçu, Omato terra, Nagasai. Eu sou luz e fogo e água e terra e vento, em nome do Senhor Jesus. E no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra em nome de Jesus, amém? Um bom dia, um bom almoço para todos vocês, amém? Continuam dando R$7, amém? Em nome de Jesus, que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês, nós cultamos para a honra e a glória dele, amém?